Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo dos gases perfeitos na termodinâmica. Bora lá? Então é o seguinte, gases perfeitos. Qual a diferença desses gases para os gases que a gente tem no dia a dia? O oxigênio, o nitrogênio, gases da nossa atmosfera. Então, dentro do estudo da física, por definição, gás perfeito é um modelo teórico de gás que obedece em seu comportamento às leis estabelecidas por Robert Boyle, Jacques Charles, Joseph Gay-Lussac e Émile Clapeyron. Tudo bem? Então são esses aqui, ó. O Robert Boyle, vivido entre 1627 e 1691. O Jacques Charles, entre 1746 e 1823. O Joseph Gay-Lussac, 1766 e 1844. E o Benoit Clapeyron, entre 1799 e 1864. Então, como vocês podem perceber, essas leis dos gases perfeitos levaram muitos anos para chegar a ser confeccionadas e aglomeradas da forma que a gente viu hoje. Então, são esses quatro caras, esses quatro estudiosos que juntos, com todas as suas ideias juntas, é o que a gente chama hoje de gases perfeitos, tudo bem? E um gás real tem o seu comportamento tão mais próximo do ideal quanto mais elevada a sua temperatura e quanto mais baixa for sua pressão. Então, se eu quero que um gás real tenha um comportamento próximo do gás ideal, eu tenho que ter alta temperatura e baixa pressão, beleza? Vamos falar um pouquinho das variáveis de estados de um gás. Para a gente entender os gases perfeitos, a gente tem que entender que dentro do estudo dos gases, a gente vai falar de variáveis de estados de um gás. E essas variáveis de estado são temperatura, pressão, volume, energia interna. Eu tenho uma série de outras variáveis de estado. Para nosso tema, para nossa disciplina, as variáveis que são relativamente importantes são a temperatura, a pressão e o volume. E essas três variáveis de estado são as variáveis que a gente vai usar no estudo dos gases perfeitos dentro do ensino físico aqui no nosso ensino médio. Tudo bem? Então aqui nessa animação disponível no site do FET, se a gente perceber, eu tenho um reloginho aqui que mede a pressão do gás, eu tenho uma mão que varia o volume do gás, eu tenho um termômetro aqui que indica a temperatura. Então qualquer mudança em variáveis de gases eu consigo mexer nas outras variáveis. Então se eu mudar o espaço onde o gás está armazenado, eu mudo as outras variáveis de estado. Se eu mudar a temperatura, se eu mudar a pressão, tudo isso mudou, muda os demais, a menos que eu mantenha um desses elementos constantes, a gente vai falar isso na aula de hoje. Só que o que é importante? A gente tem que entender o que são essas variáveis, uma por uma, vamos falar de cada uma um pouquinho. Falando do volume, então, o volume de um gás, ele não é constante. Esse volume é definido pelo recipiente que o gás está contido. Então, esse recipiente que o gás está contido, ele controla o volume do meu gás. Esse volume geralmente é medido em litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Só que nessa matéria é muito comum que a gente precise fazer conversão de conversão de volume entre esses gases. Então, para converter, a gente tem a tabelinha: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que todos eles ao cubo, porque eu estou falando de unidades de volume. Para converter de um elemento para outro, sempre que eu for da esquerda para a direita, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, quando eu estou falando de uma conversão de volume, eu multiplico para cada uma dessas mudanças de unidade de medida, eu multiplico por 10 a terceira. E se eu quiser fazer o caminho inverso, eu quiser ir de milímetro para centímetro cúbico, ou de centímetro cúbico para decímetro cúbico, ou de decímetro cúbico para metro cúbico, sempre nesse caso eu vou dividir por 10 a terceira. Importante, aqui nesse ponto da disciplina, eu preciso entender que toda vez que eu vou multiplicar ou dividir, eu vou multiplicar ou dividir por um número alto, então eu tenho que começar a trabalhar com notação científica, potências de 10. E outro detalhe importante, aqui na nossa disciplina, essa tabela não tem a marcação de litro, mas ela aparece com frequência. Nessa tabela, o decímetro cúbico que representa para a gente o litro. E o centímetro cúbico representa para a gente o mililitro. Então, tomem cuidado com isso aí, beleza? O que é pressão? De acordo com a definição, pressão
A pressão exercida por um gás é devida pelo choque das suas partículas contra a parede do recipiente. Então, toda vez que esse gás colide com a parede do recipiente, tremeu tudo aqui, ele exerce uma pressão. E essa pressão vai ser definida pela seguinte expressão matemática. Pressão é igual a força dividido pela área, onde o F é a força gerada pelas moléculas na parede do recipiente e no sistema internacional sua unidade é Newton. A área é a área de contato do gás com o recipiente, então é a área do recipiente onde o gás está contido, e a unidade medida no sistema internacional é o metro quadrado. E o P é a pressão gerada pelo gás, que normalmente tem 2 unidades de medida. No sistema internacional é o Newton por metro quadrado ou Pascal, elas são iguais, eu só mudo a nomenclatura. 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, tudo bem? Vamos dizer assim, a unidade comercial. Se a gente pegar, por exemplo, o chuveiro a gente compra ele em watts, mas o sistema internacional ele fala que é joule por segundo. Então eu não vou comprar um chuveiro de 7.000 joules por segundo, mas eu compro de 7.000 watts. É a mesma coisa. Se ele tivesse colocado em joules por segundo, é a mesma unidade de medida, ok? E as unidades usuais geralmente pode ser o atmosfera ou o milímetro de mercúrio. E a relação de conversão é que 1 atm, uma atmosfera em geral, equivale a aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, normalmente colocado como 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Então essas relações eu tenho que entender o que são as unidades de medida e principalmente, de novo, a área tem relação de conversão. E se tem relação de conversão, eu pego novamente a nossa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que eu quiser ir do maior grandeza, dessa maior submúltiplo da unidade, para o menor, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 ao quadrado a cada mudança de unidade. E toda vez que eu quiser vir da direita para a esquerda, eu divido por 10 ao quadrado. Unidade de área, 2 dimensões. Unidade de volume, 3 dimensões. 2 dimensões, 10 ao quadrado. 3 dimensões, 10 ao cubo. Tudo bem? Então eu tenho aqui a nossa tabela de conversão. Sempre aparece, tome cuidado, beleza? Temperatura, vocês já viram comigo em aulas anteriores. Temperatura é o estado vibracional de um gás. E dentro do estudo dos gases perfeitos, muito importante, sempre eu vou calcular esse gás, sempre eu vou usar essa temperatura para calcular alguma relação desse gás, sempre na escala Kelvin. Lembrando que a fórmula do termo geral para conversão de temperatura, ΔC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 e TK menos 273 sobre 5, como os vimos nas aulas anteriores. Só que colocando para facilitar, porque eu vou ter que sempre em Kelvin, vou ter que converter, se eu tiver em Celsius para Kelvin, se eu tiver em Fahrenheit para Kelvin. Se for de Celsius para Fahrenheit, eu tenho a fórmula aqui, ΔC sobre 5 a TF menos 32 sobre 9, e se for de Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, TF menos 32 sobre 9 igual a TC menos 273 sobre 5. Tudo bem? Essas fórmulas separadinhas. Professor, e se for de Celsius para Kelvin direto? A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273, também está na aula anterior, beleza? Transformações de um gás. Lembra que eu falei que esses gases, eu posso variar uma das variáveis de estado e mexer com as outras? Em algumas situações eu posso transformar esse gás, mudar as características desse gás, mudando pelo menos uma das variáveis de estado, e isso vai fazer que as outras variem também. Entretanto, eu posso fazer que essas variáveis de estado permaneçam constantes, pelo menos uma delas. Então, transformações que pelo menos uma das variáveis de estado permanece constante, a gente tem nomes característicos para essas transformações. Então, a primeira transformação é a chamada isotérmica. Transformações isotérmicas são aquelas que a temperatura permanece constante durante a mudança. Então, eu coloquei que o gás estava a 300 Kelvin e depois de uma transformação que eu mudei pressão ou volume, ele no final continua com 300 Kelvin. Então, a mudança de estado teve a temperatura constante. Então, é uma transformação chamada isotérmica. Transformação isobárica são as que ocorrem com pressão constante. Então, quando eu mudo de estado, a pressão no estado inicial era 300 pascais e no final é 300 pascais. Então, a pressão permaneceu constante. Não importa o que aconteceu no meio do processo, importa o início e o fim. Nessa transformação eu chamo de isobárica. Transformações em que o volume é constante,
Geralmente tem mais de um nome. O mais comum é transformações chamadas isocóricas. Mas também aparecem transformações chamadas como isométricas ou ainda isovolumétricas. E essas transformações isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, não importa o nome que a gente for usar, são transformações onde o volume permanece constante. Se a gente for olhar para o nosso GIFzinho aqui, lá da simulação do FET, então o que a mãozinha está fazendo? A mãozinha está mudando o volume do gás. Com a variação do volume, as moléculas vibram mais porque tem menos espaço, colidem mais com a parede, a temperatura altera e a pressão também. Mas será que eu conseguiria fazer essa transformação mantendo uma das variáveis de estado? Isso é possível. Então é por isso que essas transformações recebem nomes para quando uma delas for constante, tudo bem? Falando um pouquinho sobre cada uma dessas transformações, e principalmente essas transformações, elas são regidas por uma lei, por um daqueles cientistas que a gente apontou lá no começo do vídeo. Então a primeira delas, a transformação isobárica, que é a lei de Gay-Lussac. E a lei de Gay-Lussac, ela rege as transformações isobáricas, uma dada massa de gás perfeito, e pode ser enunciada da seguinte forma: quando uma dada massa de gás perfeito é mantida a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então olha só, tem aqui uma expressãozinha. Quando o volume sobre pressão dá um valor constante, ou seja, eu transformar quando o volume é 10, a pressão é 300, quando o volume é 20, a temperatura é 600. Eu mantive uma constante. A divisão desses valores sempre vai dar o mesmo valor. Então isso significa que numa transformação isobárica, sempre volume e temperatura são proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta proporcionalmente. Então, se isso vale no começo, isso vale no fim, eu tenho a seguinte expressãozinha. O volume no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual ao volume no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Isso faz com que a gente possa dizer que quando a pressão for constante, aqui a gente tem V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Como essa proporcionalidade existe, a gente pode colocar isso num gráfico. Que tipo de gráfico? Um gráfico volume por temperatura. Nesse gráfico, vai formar, nesse plano cartesiano, volume por temperatura, vai formar um gráfico que é uma reta crescente. Só que tem um detalhe, não existe gás porque o volume chega a zero e a temperatura chega a zero. Lembra das aulas anteriores? O zero absoluto é uma temperatura teórica, a gente não conseguiu ainda atingir na natureza o zero absoluto. Então a gente geralmente deixa esse ponto, essa intersecção dos planos, como uma bolinha aberta. Esse gráfico não toca esse ponto, porque a gente não vai conseguir diminuir a temperatura zero para o gás chegar a um volume zero. Tudo bem? Então olha só, a gente tem a lei, a gente tem a expressão matemática e tem também o gráfico que representa essa lei. Tudo bem? Já na lei de Charles, a transformação isocórica, quando eu tenho uma transformação isométrica ou isocórica, com uma dada massa de gás perfeito é anunciada da seguinte forma. Quando uma dada massa de gás perfeito é mantida a volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Pressão diretamente proporcional à temperatura. Pressão representada pela letra P minúscula, temperatura pela letra T maiúscula, porque eu estou usando a escala absoluta em Kelvin. Então, pressão sobre temperatura é igual a uma constante, um valor fixo, não vai mudar. Mesmo que a pressão mude, a temperatura vai mudar proporcionalmente e esse valor da constante vai ser sempre o mesmo. Então, isso eu tenho uma segunda expressão, que a pressão no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual a pressão no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Da mesma forma, essa proporção pode ser representada no plano cartesiano, onde o eixo das ordenadas é a pressão, o eixo das abscissas é a temperatura. Esse plano cartesiano vai formar um gráfico que também é uma reta crescente. Essa reta crescente, de novo, não toca a intersecção entre os planos cartesianos, entre os eixos, porque não tem uma temperatura zero, onde a pressão vai ser zero também. Não é possível a gente atingir isso ainda experimentalmente. Tudo bem? E a terceira lei é a lei de Boyle e Mariotti, que é uma transformação isométrica, e nas transformações isométricas pode ser anunciada da seguinte forma. Quando uma dada massa de gás perfeita é mantida com temperatura constante,
a pressão é inversamente proporcional ao volume. Opa, então agora não é mais diretamente. Quando um aumenta, o outro tende a diminuir. E como que a gente pode escrever isso na expressão? Quando a pressão vezes o volume, quando eu multiplicar a pressão pelo volume, isso vai dar um valor constante. Porque quando a pressão subir, o volume tem que diminuir para que essa constante continue sendo verdadeira. Essa constante, esse valor vai ser sempre o mesmo. Se eu pegar uma massa de oxigênio e fizer isso num estado de gás perfeito, alta temperatura e baixa pressão, eu vou verificar que essa constante existe para o gás oxigênio. Então eu chego na seguinte expressão: a pressão do estado 1 vezes o volume do estado 1 é igual à pressão do estado 2 vezes o volume do estado 2. A gente pode chamar de 1 e 2, ou inicial e final, tanto faz. E novamente, se eu tenho uma relação de proporcionalidade inversa, eu posso representar isso num plano cartesiano. Só que geralmente a gente tende a pensar que no plano cartesiano isso vai ser uma reta decrescente, só que não é. Num plano cartesiano, pressão por volume, essa proporção inversa não vai gerar uma reta. Ela vai gerar uma hipérbole quadrilátera, que ela, à medida que o volume aumenta, a pressão vai diminuindo proporcionalmente. Tudo bem? Então, olha só, lá na isobárica, quando eu tinha pressão constante, isobárica, reta crescente, quando eu tinha volume constante, eu tinha reta crescente. Aqui eu tenho uma hipérbole quadrática, que ela começa muito próxima do eixo da pressão e vai diminuindo até chegar mais próxima do eixo do volume. Então eu tenho uma relação inversa entre pressão e volume. Tudo bem? Então vocês perceberam que elas são muito similares, essas três leis. Ela fala de pressão com temperatura, pressão com volume, temperatura com volume. Será que a gente não pode usar essas três leis de uma forma integrada? Aí que entra a lei geral dos gases perfeitos. Então, unindo, fazendo morfando, como diria os Power Rangers, essas três expressões, a gente chega na lei geral dos gases perfeitos. Por quê? Pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a uma constante. Então, se eu pegar a pressão, o volume e a temperatura no estado inicial de um gás, essa pressão, volume e temperatura, independente dos valores que elas atingirem no estado final, tem que dar o mesmo valor, a mesma constante. Então, dessa forma, pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2. E detalhe que essa constante depende da natureza do meu gás. Então, esse valor é constante. Se eu pegar oxigênio no estado inicial, é oxigênio no estado final. Se eu pegar nitrogênio no estado inicial, é nitrogênio no estado final. Eu não posso misturar o gás aí, tudo bem? Ah, começou com oxigênio e terminou com hidrogênio. Não dá. Então, se eu pegar um gás e eu transformar ele, essa transformação vai gerar uma constante, pressão, volume e temperatura no estado inicial. Se eu fizer pressão vezes volume dividido por temperatura, vai dar um valor constante. E se eu pegar pressão, volume dividido pela temperatura no estado final, vai dar o mesmo valor, vai dar a mesma constante. Por isso que a lei geral dos gases perfeitos é escrita dessa forma. Então, T1 representa a temperatura do gás no estado inicial, P1 representa a pressão do gás no estado inicial e V1 representa o volume do gás no estado inicial. P2 representa a pressão do gás no estado inicial, no estado final. V2 representa o volume do gás no estado final. E T2 representa a temperatura do gás após a transformação, ou seja, no estado final. Tudo bem até aí? Tranquilo? Continuando, então, entendemos como funciona a lei geral dos gases perfeitos até a expressão da lei geral. Só que um gás não depende só da sua pressão, do seu volume, da sua temperatura. Ele pode ter outras variáveis. Por exemplo, o número de moléculas que está presente naquele gás. E é nisso que a gente começa então a entender a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, que é a junção das leis lá, anteriores, Boyle-Mariotte, Charles e Gay-Lussac, fala que pressão vezes volume dividido por temperatura gera um valor constante. O Clapeyron então entendeu da seguinte forma: essa constante tem que vir de algum lugar. E ele entendeu que essa constante K é diretamente proporcional à massa do gás e diretamente proporcional a uma constante de proporcionalidade que é igual para todos os gases, que ele chamou de constante universal dos gases perfeitos, que é representado pela letra R.
E esses dois elementos são inversamente proporcionais à massa molar de cada gás. Então, a gente chegou na seguinte expressão: pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a massa vezes constante universal dos gases perfeitos dividido pela massa molar. Se a gente pegar eminho por emão, essa expressão já vem da química, vocês já devem ter visto nas aulas de química. A massa do gás dividido pela sua massa molar resulta numa expressão que a gente chama de N, que é o número de moléculas, o número de mols. Então eu posso substituir o M, que é a massa, pelo emão, que é a massa molar, pelo N. Então ficou P vezes V dividido por T igual a N vezes R. Só que essa expressão é a demonstração. Só que o jeito mais comum, a forma mais simples que ela costuma aparecer essa expressão, a equação de Clapeyron, é que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. E o que significa cada um desses elementos? Onde P é a pressão do gás, e ela no sistema internacional é medida em Pascal, ou no sistema usual em atmosfera. V é o volume do gás, e no sistema internacional é medida em metros cúbicos, no sistema usual pode ser medida em litros, centímetros cúbicos, então vai aparecer outras unidades, mas em geral litros. O T é a temperatura do gás, e na unidade do SI é Kelvin. É importante, lembrando que no estudo dos gases perfeitos, a temperatura do gás é sempre medida em Kelvin. Se estiver em outra unidade, eu tenho que dar um jeito de converter para Kelvin. O R é a constante universal dos gases perfeitos. E ele tem um valor fixo e uma unidade. Lembra que eu falei que a constante é igual para todos os gases? Então essa constante no sistema internacional tem o valor fixo de 8,31 e a unidade de medida é Joule dividido por mol vezes Kelvin. Um outro valor muito usual, que aparece com certa frequência, é o valor de 0,082. Esse valor ele é válido para sistemas usuais. Então, nesse caso, a pressão tem que ser em atm, o volume em litro, o número de moléculas continua sendo em mol e a temperatura continua sendo em Kelvin. Então, nesse caso, a unidade de medida seria atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Tudo aqui no material, como vocês estão vendo aí, tá bom? Tomem muito cuidado, porque nessa relação aqui é importante que, se eu tenho que usar o R igual a 0,082, a pressão obrigatoriamente tem que estar em atm e o volume tem que estar em litro. Professor, não tá, mas eu tenho que usar o 0,82. Faça a conversão para chegar nessa pressão em atm e nesse volume em litro. Se eu vou usar o 8,31, sistema internacional, então a pressão tem que estar em Pascal, ou newton por metro quadrado, e o volume tem que estar em metro cúbico. Professor, não tá, eu tenho que usar isso. Então tem que converter para chegar nisso aí, beleza? Ah, mas ele deu os dois, qual que eu uso? O que o exercício me der de dados. Se ele deu a pressão em Pascal e se ele me deu o volume em metro cúbico, vou usar o R no sistema internacional. Se ele me deu a pressão em atm e o volume em litros, eu vou usar o sistema usual, beleza? Professor, tem outras valores de unidades de R? Tem, só que os mais comuns são esses aqui. Quando aparecem outros diferentes, geralmente os exercícios apresentam para vocês, tá bom? E o N é o número de mols, que pode ser calculado pela expressão N igual a Mzinho sobre emão, onde o Mzinho é a massa do gás, geralmente dado em gramas, e o emão é a massa molar do gás, geralmente dado em grama por mol. Beleza? Tranquilo até aí?